Graça e paz, a família Barbosa, né? Especialmente a minha cunhada Dejanira, que a gente está aqui, né, para fazer uma homenagem a ela, né? Que a gente não pode estar aí presente, de corpo presente, né? Mas a gente estamos aqui orando, torcendo pela sua vida, né? E crendo na sua vitória, crendo no milagre, né? E assim, eu não sou muito boa de palavras minhas, com as minhas palavras, assim, né? Eu aprendi a falar muito da palavra do Senhor, né? Então, assim, porque nossas palavras são em vão, né? Eu aprendi que as nossas palavras, ela cai por terra, as nossas palavras, ela não tem efeito nenhum. A gente vai aprendendo que com Deus que as nossas palavras, elas não surtem efeito nenhum, né? Mas quando é a palavra do Senhor e quando é o Espírito Santo de Deus que manda falar, né? E ela sim, ela é poderosa para agir e para levantar um homem, né? Porque ali Pedro e Paulo, quando passa ali e vê aquele mendigo, ele pedindo uma moeda, e ali eles falam: eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou, levanta e anda, né? E diz que aquele mendigo, ele levantou e andou, né? Então a gente vê que a palavra do Senhor, ela é poderosa para fazer além daquilo que nós imaginamos. Diz a palavra que a palavra do Senhor, ela tem poder para fazer aquilo que não chegou, né, não chegou nos nossos pensamentos, não chegou aos nossos corações, né? Então eu, como serva do Senhor, como obedecer o Espírito Santo de Deus, para mim falar para você, minha cunhada, nesse dia de hoje, claro, falar que eu amo você, você faz parte da nossa família, eu amo a sua família toda, estimo todos, né? Assim, tô orando pela tua vitória, tô crendo na tua vitória, tô crendo que Deus, ele tem esse poder para fazer surpreender as nossas vidas, surpreender a sua vida, confundir a medicina, porque ele pode, somente ele pode, né? E quando não falta palavras, né? Muitas das vezes nós temos que adorar. É através da nossa adoração, né? Que nós vamos alcançar, né? Porque a verdade é uma só. Ele não precisa da nossa adoração. Somos nós que precisamos adorar Ele, porque não fomos nós que escolhemos Ele, né? Às vezes, muitas das vezes a gente fala: ai, eu que escolhi o Senhor, eu que quis esse caminho, eu que escolhi. Não, mas o Senhor é que nos escolheu, porque diz a palavra que o Senhor, Deus, amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho único para morrer, né, por nós, né? Então foi Deus que nos escolheu, né? Ele que nos amou primeiro, né? Quantos de nós, né, demoramos a ter essa noção desse amor, né? Então, antes de eu te amar, ele te amou primeiro, né? Então, ele tem a certeza que ele me ama, ele te ama. Quando a gente tem essa convicção desse amor que ele tem por nós, é onde a gente cria força para passar os dias, né? As aflições, os dias maus, né? Porque nós temos dias bons e dias maus, né? Então, mas tudo passa, vai passar, esses dias vai passar, né? E eu quero assim, aqui, tá deixando uma palavra para esse dia,
chamado hoje, né? E eu creio que o Espírito Santo de Deus, ele vai falar, né? Não só com a irmã, mas vai falar com todos, né? E o Senhor me deu o Salmo 22, né? Que fala assim, o Messias sofreu, mas ele triunfou. Olha que coisa linda. Não é para se alegrar? Deus meu, por que me desamparaste? Por que te alongas das palavras do meu bramido e não me auxilias? Deus meu, eu clamo de dia e tu não me ouves, de noite e não tenho sossego. Porém, tu és santo, o que habitas entre os louvores de Israel. Em ti confiarão nossos pais, confiarão e tu os livraste. A ti clamarão e escaparão, em ti confiarão e não foram confundidos. Mas eu sou verme e não homem opróprio dos homens e desprezado do povo. Todos os que me veem zombam de mim e estende os lábios e neiam a cabeça, dizem, confio no Senhor que o livre e pois nele tem prazer. Amém? Até aqui, né? Então aqui essa palavra está dizendo até o Messias, até Jesus, ele sofreu, né? Até naquela cruz ele disse, né? Ele, por um momento, ele disse, Pai, por que tu me abandonaste, né? Porque o sofrimento era muito ali, né? E por muitas das vezes se a gente for olhar para a nossa dor, a nossa dor traz cegueira, né? Porque a nossa dor traz muitas vezes a nossa cegueira, muitas das vezes a nossa dor, ela nos cega a nossa fé, cega a nossa confiança no Senhor, né? Mas até Jesus, ele passou por um momento, né? Mas ali ele confiou, né? E ele triunfou naquela cruz, né? Ele morreu. Ele morreu, mas ele não ficou morto naquela cruz, né? Havia um propósito, né? Na vida de Jesus ali, né? E ao terceiro dia, ele desceu naquele inferno. E ele pegou a chave da vida e subiu aos céus, né? Para que hoje eu e você, né? Podemos confiar, né? E acreditar que ele está ao nosso lado, ele vive, né? E porque ele vive, nós podemos crer, né? Que ele está conosco, porque esse é o propósito do Senhor, né? Que ele falou que ele amou o mundo de tal maneira que ele ia dar o seu único filho para morrer naquela cruz, para que eu e você pudesse, no nome dele, né, orar pelos enfermos e ele seria curado. Então não vai ter nada, né, que vai nos impedir, até diante da morte, ainda que nós estiver mortos, se nós crer, nós vamos viver, né, para aquele grande dia, né? Então nós queremos adorar com os anjos nessa noite, os anjos que têm a revelação do seu trono, mas nós tem a revelação da salvação. Nós queremos unir o céu e a terra e o seu trono no meio dos louvores e no meio do seu povo, não no meio do nome da Silvia, no nome da Dejanira, no meio da família Barbosa, não é no nome de ninguém, mas é no nome de Jesus, né? Então, porque ele é santo. Então nós vamos adorar
no nome dele. Então creia, né, irmã, que você não está sozinha. E diz a palavra que ele é o pão da vida. E ele está mandando dizer que nesta noite ele tem um pão quentinho para nos alimentar. Basta nós abrir o nosso coração e adorar esse Deus de todo o nosso coração. Ele vem, ele passa o bálsamo, ele passa o refrigério e ele nos alimenta com alimento espiritual. Ele é o pão da vida e ele vem nos alimentar espiritual. Sem esse alimento é impossível a gente estar de pé, é impossível a gente continuar crendo, é impossível a gente ter fé, né? Então, a gente tem que comer, a gente tem que se alimentar desse alimento. E esse alimento é a palavra, né? Essa palavra é o pão quentinho, né? Ele passou. E porque ele passou, nós também vamos passar. Mas com uma diferença. Ele não passou sozinho. O Pai estava com ele. E nós passamos também. E nós não passamos sozinhos, porque Ele está conosco. Nós temos que ter essa certeza, que nós não estamos sozinhos. E a irmã não está sozinha, irmã. Independente que nós não estamos aí, independente que o seu esposo está, a sua família está, mas o principal é o Senhor. E Ele está aí, juntamente com vocês. E Ele tem esse alimento. Basta vocês ter fé, confiar, que a cada dia Ele vem com um pão quentinho do céu para alimentar a alma de vocês, para que ela não venha a perecer, né? Porque Ele morreu para nos dar salvação, mas enquanto nós estiver aqui em vida, Ele vai dar o refrigério, o bálsamo, Ele vai acalmar, Ele tem uma calmaria para nossa alma, né? Então, eu venho aqui nesta noite dizer que o nosso Messias, o nosso Jesus, Ele passou, né? Nós temos que sempre lembrar do que Ele passou por amor. Tudo por amor, né? Por mim e por você. E saiba, Dejaneira, que a gente ama você, mas Deus ama muito mais. Tenha certeza disso. O amor dele é muito maior. Ele diz que o amor dele se compara, chega um pouquinho perto do amor de uma mãe. Se compara. E olha que a gente, né? O amor de uma mãe é muito grande, né? Que a gente sabe que nós amamos nossos filhos assim, de uma maneira que se a gente pudesse, a gente trazia de volta para dentro do ventre para poder proteger eles, que o mundo, para o mundo não tragar a vida deles, né? Mas ele fala que é só uma comparação, porque o amor dele é muito maior, né? Tanto que ele deu o filho dele para ser cravado, né? Para ser amaldiçoado, ser cuspido, né? Ser envergonhado. Foi como um cordeiro mudo naquela cruz do Calvário. Ninguém, saiba disso, ninguém morreu por mim e por você. Ninguém se doou. Ninguém suou sangue por mim e por você. Só foi Ele. E a minha e a sua cura. Só Ele pode fazer milagre. Só Ele pode nos dar a salvação. E essa não pode ser trocada. Essa não pode ser negociada. Né? Então eu creio, irmã.
que Deus, Ele vai te dar uma grande vitória. Se você crer, se você realmente se alimentar desse pão quentinho que vem do céu, que Ele nos dá todo dia. Todo dia Ele tem um pão quentinho para mim e para você. Basta nós querer. Porque o pão que perece, irmão, esse não. Ele fala na palavra dele: buscai primeiro o reino de Deus, e as demais coisas Ele nos acrescentará, né? Então, que nós venhamos buscar primeiramente o reino de Deus. Porque tudo que está aqui nessa terra vai passar. Viu, família? Serve para mim, serve para vocês. Através das nossas sofrimentos é onde nós aprendemos a ser dependente. A única coisa que o Senhor quer que nós aprendemos em tudo isso é que nós vamos ser dependente do Senhor, que nós vamos amar a Deus primeiramente de todo o nosso coração. É 2 mandamentos que nós temos que exercer na nossa vida. E amar o nosso próximo como a ti mesmo. Como que nós vamos amar o nosso próximo? Orar. Orar não só por aqueles que nós amamos, orar por aqueles que nossos inimigos, orar por aqueles que nos perseguem, orar por aqueles que nos desejam mal, mas colocar eles também em oração. A nossa oração, ela tem um poder, nós estamos aqui na terra para isso. O Senhor, Ele vai fazer a parte dele, mas nós temos que fazer a nossa. O mundo está mal, o mundo está entregue a Satanás, que veio para matar, roubar e destruir. Juntos, nós somos mais fortes, né? Então, independente que nós não estamos juntos, um dentro da casa do outro, porque não precisamos estar, irmão. Porque não é porque meu esposo é um pastor, não é porque eu sou uma missionária e eu vou te dar vitória, não. De longe, eu orando por vocês, intercedendo, o Senhor vai lá e manda anjo e visita. Eu não preciso estar dentro da sua casa. Agora, se o Senhor prepara, a gente vai. Mas Deus mostrou nessa pandemia que não precisa. Deus mostrou nessa pandemia que cada um tem que fazer a sua parte. E outra, Deus quer ver a sua fé. Deus quer ver a sua oração. Porque todos que receberam milagre, que está aqui, ó, foi a fé deles, não foi a fé de ninguém. Não foi através da fé de Jesus, não foi a fé dos discípulos, mas foi a fé deles. A mulher do fluxo de sangue, ela foi 12 anos. Até que um dia ela fala, ele vai passar e eu vou tocar nele. Então ela teve fé para romper uma multidão e tocar, e ela recebeu a fé. Jairo, ele era um homem de posses, um homem rico. Mas quando ele viu a filha dele morta, ele fez: eu vou atrás desse homem. Então foi a fé dele que curou ele. O cego de Jericó, o povo mandava ele calar a boca, mas ele não parava de gritar, ele gritava, cada vez mais que mandava ele calar a boca, ele gritava: filho de Davi, tem de misericórdia de mim. Entendeu? Então, não pensa você que é um padre, é um pastor, é uma missionária. Não, irmão. Se não tiver o Espírito Santo de Deus, se eu não tiver o Espírito Santo de Deus na minha vida, Deus não vai agir.
entendeu? E se você não tiver fé, mesmo que eu tenha o Espírito Santo, mesmo que eu esteja cheia de unção, não vai acontecer, porque Deus quer ver a sua fé. Quando eu tive que ver um milagre acontecer na minha vida, foi 7 anos, mas eu tive que aprender. O Senhor falava para mim, enquanto você estiver olhando para o homem, você não vai ver o seu milagre. Então, enquanto eu não tive que ficar dependente do Senhor, a nossa dependência é dele. Ele tem que ser o tudo na nossa vida. Ele é o nosso amigo, ele é o nosso patrão, ele é o seu refrigério, ele é o seu consolador, ele é o médico dos médicos, ele é o Senhor dos senhores. Ele é santo, 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 santo. Porque lá no céu ele tem milícias de anjos adorando ele. Se eu e você não quiser adorar, não precisa. Ele não obriga ninguém. Entendeu? Mas está escrito aqui que Deus, ele amou nós de uma tal maneira que deu seu Filho único. Então, essa palavra convence nós, mesmo não valendo nada nem merecendo, a adorar, a ter, sabe, ter essa consciência de saber que nós não somos nada e que nós vamos descer ao pó um dia e que nós queremos encontrar Ele, porque Ele promete que mesmo morto nós vamos se encontrar com Ele, porque Ele preparou. Porque lá João 14 ele falou, na casa do meu Pai há muitas moradas, eu vou preparar para vocês. Entendeu? Então, nessa noite, eu só quero que você, Dejaneira, creia, independente que tá doendo, independente que tá difícil, independente que, sabe, é um vale, é um deserto, é um vale de ossos secos, onde você olha para um lado, olha para o outro, mas profetiza. Ezequiel foi levado dentro de um vale de ossos seco, sequíssimo. E ali Deus falava para ele, pode, Ezequiel, pode esses ossos se levantar? E ele fez como eu e você faz. Não sei, tu é que sabe, né? Porque aos nossos olhos é impossível, né? Eu já tive ali dentro do cemitério, eu entrei dentro de um lugar ali que eu vi muitos ossos e eu fiz, eu não acredito que poderia levantar ali tantos ossos ali, né? A gente não tem fé para isso, né? Aí o Senhor falou para Ezequiel, profetiza sobre esses ossos. Mas era tudo espiritual. E Ezequiel ali foi profetizando. E ali foi se ajuntando, osso com osso, perna com perna, braço com braço, cabeça com cabeça. E foi se ajuntando, e foi criando carne, foi criando nervo, foi criando pele, foi criando cabelo, foi criando unha, foi criando tudo. Juntou tudo. Aí faltava soprar o Espírito de vida. E o Senhor falava, profetiza. E ali foi profetizado o Espírito de vida. E ali se levantou um exército. Um exército. Então, enquanto há vida, há esperança, cunhada. Nós estamos vivos. Então, enquanto há vida, há esperança, né?
Então, tenha certeza que você é amada. Tenha certeza que você tem uma família maravilhosa, você tem filhos maravilhosos aí do teu lado. Filhos que estão orando, filhos que estão batalhando, um marido, um esposo maravilhoso que Deus deu para você. Você foi uma boa filha, foi uma boa esposa, uma boa mãe, e tenha certeza que Deus ele vai honrar a sua vida aqui na terra, viu? Nós te amamos e estamos aqui orando, vamos continuar e torcendo por você. Amém? Assim eu entrego a minha oportunidade. Te amo. Beijo. Fica com Deus.